Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos amigos que estão nesse momento agora assistindo o Conte a Bênção Podcast. Olha só, gente, vem pra cá, câmera, toca aqui em mim, vem pra cá, foca bem, mas foca bem mesmo, porque eu trouxe aqui uma convidada super especial. Ela é mãe, ela é enfermeira, ela é amiga e agora é vereadora no município de Presidente Figueiredo. É sim, eu estou falando dela, a nossa amiga, convidada toda especial, Mariane Abreu. Seja muito bem-vinda ao Conte a Bênção Podcast, Mariane. Muito obrigada, Pastor Celso. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né, no podcast com o Celso Damasceno, contando as bênçãos, né, nas nossas vidas. E eu não poderia deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus por estar aqui tendo essa oportunidade. E a vida de cada um de vocês, do Pastor Israel e também aqui do estúdio, né? Maravilha, maravilha, muito bem. Você falou agradecer a Deus. E nós vamos sim desses agradecimentos, agradecendo primeiramente ao Senhor nosso Deus. Claro, nós não podemos deixar de falar nele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a todos os nossos amigos e também vamos agradecer ao nosso amigo Neibe Araújo, é o nosso amigo do Tropa dos Amigos. Ele também está aqui, cedendo esse espaço super especial aqui, num estúdio maravilhoso. Ele com o nosso amigo Jorge Oliveira, Deus abençoe todos os nossos amigos. E claro, né, o nosso governador do estado, Wilson Lima, Deus abençoe. Mariane, que bom tê-la aqui. Eu quero, nesse momento, já te agradecer mesmo. Te agradecer porque eu sei da tua trajetória. Acompanhei um pouco dos passos, né, foram intensos ali na campanha no município de Presidente Figueiredo. Mas para que nossos telespectadores, nossos amigos que estão aí navegando pela rede, vão parar ali para assistir um pouquinho esse podcast. Quem é Mariane Abreu? Mariane é uma pessoa meiga, né? É muito. Costumo dizer que uma mulher ousada, né? Mas antes de tudo, filha, mãe, esposa, parceira, amiga, e que eu busco sempre, né, ser verdadeira. Né? Então, assim, desde a minha adolescência, eu sempre fui do cuidado, né, de ouvir as pessoas, de conversar, de dar atenção. Acredito que é uma missão de Deus na nossa vida aqui na Terra, né, de sempre deixar com que as coisas mundanas fiquem de lado e procurar realmente ser aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Então, a Mariane é essa mulher humilde, simples, né, pé no chão, verdadeira e à disposição do povo. Que bom, maravilha. Você sempre tem muito orgulho, né, de ser considerada filha de Figueiredo. Nas suas falas, quando você fala e representa o município, você diz, enfatiza isso. Você realmente sente esse orgulho mesmo de ser figueiredense? Sim, pastor, eu sou filha dessa terra, né? Não posso esquecer das minhas raízes. Na verdade, eu acredito que nós devemos sempre frisar de onde nós viemos e quem nós somos. Ninguém vai ao topo sem antes subir uma escada. Né? Então, eu tenho essa convicção de que é importante nós valorizarmos, né, toda a nossa trajetória. Então, eu tenho orgulho do local onde eu nasci, do local onde eu cresci, me desenvolvi como pessoa, profissionalmente. E Presidente Figueiredo foi o lugar que os meus pais escolheram para que eu pudesse nascer. Então, tenho orgulho. O meu filho também é figueiredense. Ele tem maior orgulho de dizer que ele nasceu em Como é o Presidente nome do filho, Figueiredo. hein? O Nicolas, é Nicolas. verdade, o Nicolas. Ele tem orgulho de dizer Tem. na terra das O cachoeiras. sonho dele era morar em Figueiredo, Puxa vida. Estudar um pouquinho, depois volta para para lá, né? ficar perto dos avós, né? Ah, sim. E, e foi realizado, graças a Deus. A senhora começou na vida pública, eh, essa sua início de trajetória, foi um acidente ou foi realmente pensado? A senhora foi secretária de saúde e, diga-se de passagem, foi uma das melhores gestões que teve em município de Figueiredo, Presidente Figueiredo, isso na gestão Patrícia Lopes. Olha um pouco dessa trajetória política aí. A senhora era gestora, e aí como é que se
ingressou na vida pública? Como se deu isso? Na verdade, eu acredito que foi providência de Deus, né? Nunca fez Certo. parte dos meus planos a política. Era algo que eu não gostava, É né? mesmo? Por conta de injustiças, minha tia há muito tempo pleiteava, né? Foi vereadora suplente por um período, então a gente via muito essa questão da injustiça, das pessoas dizerem, ah, eu vou te apoiar, isso com aquilo, e quando chegava na hora das contagens de votos, não apareciam os votos. Então eu nunca me identifiquei, né? E nunca pensei estar hoje na política, né? Então foi uma construção. E eu estava com a experiência, iniciando a minha carreira através da educação, que eu fui convidada para ser coordenadora do curso de enfermagem da Uninorte. Foi aí que começou a minha carreira de gestão, porque lá eu precisava coordenar 3.200 alunos. Então, foi um momento que eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar literalmente lidando ali, né, com pessoas de todos os lados, né? E a vida pública, né, a vida política, através do convite da Patrícia Lopes, que foi eleita, né, em 2021, ela já observava o meu trabalho na Uninorte e ela fez esse convite, mas eu também jamais esperava. Quando ela me falou que tinha algo para me propor, o máximo que eu imaginava deve ser uma coordenação de uma UBS, no máximo, diretora do hospital, mas jamais passava pela minha cabeça que era a Secretaria de Saúde. Então, foi uma surpresa muito grande quando eu recebi o convite. E eu sempre tive comigo que Deus ele sempre nos dá uma oportunidade, né? E nós não podemos deixar que essa oportunidade passe. Então, no momento, eu falei para ela que eu iria conversar com a minha família, porque em casa nós somos assim, né? Sempre conversando em família, reunindo, pedindo opinião para não decidir nada, de supetão. E foi como eu fui para Presidente Figueiredo, retornei, né, para Presidente Figueiredo com esse convite, porque eu tinha que morar lá, né, para poder exercer melhor na função. E foi assim que eu ingressei na Secretaria de Saúde. E dali eu comecei a entender que a política, né, precisava também estar andando junto com a gestão, né? Porque você lidar com pessoas, né, de diversos problemas, né? Você está ali e ter que entender a questão do trabalho, a questão da humanização, a questão da família, né? Você precisa gerenciar todos esses aspectos. Então, porque você está lidando com pessoas, mas também você está lidando com a saúde, né, de um município. Então, foi a partir deste trabalho que a política entrou nas minhas veias, vamos dizer assim, porque a gente tinha que resolver as coisas com a razão e também com o coração, né? Então, a política ela é algo que eu vejo que não é só coração, você também tem que ter esse entendimento da razão na maioria das vezes, né? E tentar aí intercalar um com o outro. Aí entra a questão política, né? Essa entrada com a Patrícia Lopes foi muito importante também, significativamente, acredito, para a senhora. Mas como está hoje? Patrícia perdeu, saiu da gestão, tem outro prefeito lá. Como é que a senhora está hoje com Patrícia Lopes? Ela continua sendo sua mentora política, alguém que lhe deu ali indicativas de que a senhora poderia ingressar mesmo na carreira política? Fala um pouquinho sobre isso. Patrícia é uma líder nata, né? Com ela eu aprendi muitas coisas, inclusive a ser política, né? E a gente tem que usar os exemplos e aplicar aquilo que nos convém e também que vai trazer benefícios, né, para a comunidade. Então, assim, ela continua sendo minha amiga pessoal, né? Para mim, ela ainda continua sendo uma liderança muito forte, No né? município? No município, afinal, foram 10 mil e poucos votos, né? Sim. Mas eu também entendo, pastor, que houve uma eleição onde a população escolheu o prefeito atual, que é o Fernando Vieira. E minha mãe me ensinou muito bem que nós devemos respeitar, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que sei o meu limite, sei onde eu tenho que chegar. Então, entendo que a escolha do povo foi, né, o prefeito, o grupo do prefeito Fernando Vieira, né? E estou à disposição aí para somar, porque quem me elegeu foi o povo. Então, eu estou para representar o povo de Presidente Figueiredo. E no que for melhor para a comunidade, para a população, meu nome vai estar à disposição.
Que maravilha, que bom. Então, continua a amizade e trabalhando muito em prol do povo. A senhora tem se destacado um pouquinho na. Eu vou dizer assim, é uma das mulheres mais influentes hoje dentro da Obrigada. Câmara Municipal. Seus projetos, eles são decisivos, né? Alguns, né, vai contra a vontade de alguns, mas sempre a favor da população do município de Presidente Figueiredo. A sua pauta são as mulheres. Tem levantado muito essa bandeira. Fala um pouquinho sobre isso também. Sim, a bandeira da mulher, para mim também, que é representada pela bandeira da família, né, pela bandeira também da saúde, porque nós, mulheres que estamos à frente, nós também precisamos ter saúde para poder trabalhar. Então, a mulher é uma bandeira que eu acredito que as vereadoras que hoje estão na Câmara também, né, acabam seguindo o mesmo caminho. É de suma importância porque nós estamos trilhando um caminho aí diferente de outros municípios, né? Tivemos agora a oportunidade de conhecer vários presidentes de vários municípios. Muitos municípios não elegeram nenhuma mulher, alguns só uma, e Presidente Figueiredo nós somos 4. Então eu me coloco à disposição para lutar pelos direitos das mulheres, né? Porque nós ainda sofremos preconceito, nós ainda sofremos machismo, ainda sofremos violência na política e nós estamos no século XXI, né? Então nós temos que avançar. Nós precisamos mostrar que nós podemos sim estar onde nós quisermos, desde que sejamos capacitadas para tal. Então, estar hoje frente a um cargo de vereança, para mim, é muito orgulho de poder representar a mulher do nosso município, de poder ser a voz de muitas mulheres que são caladas, de poder combater o feminicídio, de poder combater a violência contra as mulheres, porque você tendo ali alguém que possa falar por você, que possa te defender, isso vai minimizando, né? Então, a nossa intenção é essa, poder representar também a mulher, a família e a saúde. Maravilha. A senhora foi alvo recentemente, de uma polêmica boa até. De repente, na Câmara, a senhora levanta um projeto para beneficiar as mulheres no município, mas 3 ou 2 colegas suas votaram contra. Contra, talvez, beneficiando as mulheres do município. A senhora vê esse tipo de voto lá no município. Como é que as mulheres enxergavam ou enxergam esse tipo de comportamento, talvez muito contrário àquilo que a senhora propôs para as mulheres no município? Eu acredito que foi um mal-entendido, uma mal-interpretação Uma sobre o má interpretação, projeto, né? certo? Na verdade, já existia um projeto semelhante que tratava sobre a questão da dignidade menstrual, Dignidade né? O menstrual, projeto exatamente. que já A tinha na menstruação aqui. Câmara era sobre dignidade menstrual. O projeto que eu apresentei, a proposta, no caso, era sobre a dignidade menstrual e combate, né, a promoção e a prevenção da saúde nas escolas do município de Presidente Ou seja, Figueiredo. tinha uma amplitude. Isso. Ok, Então, a proposta seria, que passou pela CCJ, que é a comissão, né, certo. foi aprovado, mas por uma falta de comunicação, né, eu acredito, eu reconheço também que eu tive, né, erros, porque eu poderia também ter chegado com os meus colegas, ter explicado antes da votação do que se tratava, da amplitude do projeto, e assim nós chegarmos em um consenso. Então, eu não julgo. A política é feita disso, né? Você Isso, se articula, construção, exatamente. articulação, então não julgo os meus colegas, né, meus pares. Eu Certo. entendo que por algum motivo, né, que não foi esclarecido a mim, mas por algum motivo não foi votado, né? Inclusive, o seu colega Ronaldo Macarrão ficou super arrependido de ter pedido na sessão, né, Sim. a votação naquele momento. Talvez ele tenha se arrependido um pouco, né, de ter colocado em pauta aquilo para ser votado, né? Na verdade, tudo acontece no tempo certo e na hora certa, né? Não era o momento Certo. oportuno. E eu entendo, eu acredito que é a primeira vez que aconteceu isso na Câmara, Primeira vez. inclusive, Isso, é verdade. mas não quer dizer que vai ser a última, né? Nós estamos ali são várias pessoas com opiniões divergentes. Como eu falei, nós temos que respeitar a opinião de todos, né? Então, assim, para mim tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Colegas, né,
devem ter os motivos deles e vida que segue, né? Vivemos numa democracia. Muitas das vezes os Isso. votos serão favoráveis, outros não, né? Talvez o ponto de vista seu não seja o dos seus colegas. Tá certo. Parabéns pelo seu posicionamento e Obrigada. continuar essa luta, né? Em prol das mulheres, que não é fácil. Né? Vocês têm travado várias batalhas, incluindo olhar as barreiras, as dificuldades, que muitas das vezes vocês têm que derrubar os muros para poder ultrapassar e andar um pouquinho mais. Mas me fale um pouco sobre Brasília. A senhora teve muito articulado em Brasília, participou aí de algo maravilhoso dos vereadores, a chamada Marcha dos Vereadores por Brasília. Aquilo foi um ponto importantíssimo para o município, eu sei, eu vi, olha as fotos aí aparecendo. Olha, essa aqui é a nossa vereadora também, Irene Maria, é uma colega sua. Sim, eu e a vereadora Irene, né, estivemos aí representando os nossos pares, nossos 12, na verdade 11 vereadores, né, 13 com... E a Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, né, quero até mandar um abraço aí para o nosso presidente, Ronaldo Limão, que deu essa oportunidade. E foi muito engrandecedor, né, troca de experiência, network, importantíssimo, porque lá nós reunimos 6.000 vereadores de todo o Brasil. Então, acaba que a troca de experiência, o que você tem no seu município, eu não tenho no meu, vamos agregar isso, vamos fazer dessa forma assim, nossa, eu gosto muito dessas coisas, eu gosto de participar de eventos, eu gosto de aprender, eu gosto de me capacitar. Então, foi um momento, assim, muito importante, não só para as vereadoras, mas sim para a Câmara, né? Porque nós levamos o nome da Câmara de Presidente Figueiredo. Assim, foi maravilhoso. Falar em capacitação, a senhora é uma das mais qualificadas ali na Câmara, isso não sou eu que digo, é o que diz todo mundo e também é o reconhecimento da população, mesmo porque a senhora foi eleita, né, eu acredito, por um voto técnico, foram 424 votos de pessoas que olharam para a senhora e lhe aprovaram na sua gestão à frente da Secretaria de Saúde, né? Isso é importante, né, Mariane, para que o povo, a população seja muito bem representada num lugar onde passa muitas leis, muitas propostas de leis, muitas situações que podem melhorar a vida da população ou prejudicar a vida da população. É isso? E assim, na oportunidade, eu quero até agradecer, pastor, esses 424 votos, né, de confiança a Mariane Abreu, né, que a partir do momento que nós somos eleitos, nós temos que entender que somos eleitos para representar o povo. Não é a Mariane que está ali apresentando um projeto, não é a Mariane que está ali apresentando uma propositura. Eu trabalho da seguinte forma, com as demandas do povo. Então, muitas pessoas procuram o nosso gabinete, alunos, professores, colaboradores da própria prefeitura, para trazer as demandas. Então, cada demanda vem de alguém, vem de uma servidora, vem de algum usuário do sistema de saúde. Então, a gente trabalha nessa dinâmica de ouvir as demandas de quem precisa. E aí a gente apresenta através de proposituras, né? Então, assim, eu fico muito grata a essas pessoas que confiaram, que estão confiando, que estão apoiando, que estão me conhecendo, que estão acompanhando o meu trabalho, né? Porque isso daí demonstra que as pessoas, né, estão tendo ali uma conexão com a vereadora Mariane. E nós sabemos que as conexões, elas são importantes, né? E eu tenho muito isso comigo. Na hora certa, a pessoa certa, no lugar certo. Maravilha, maravilha, é isso mesmo. Estamos aqui conversando um bate-papo super especial com a nossa querida amiga, vereadora Mariane Abreu, lá no município de Presidente Figueiredo. Mas agora faça a sua avaliação. Nós já estamos chegando lá para os 6 meses de nova gestão no município. É claro que o município, longe de ser perfeito, mas como está a nova gestão, no seu ponto de vista? Bem, nós sabemos que quando a gestão assumiu, né, o município, né, foi decretado um estado de emergência, né, então estamos aí no final de abril, esse decreto finaliza agora, final de abril. Eu não posso ser hipócrita, né, porque eu já fui gestora, imaginem, né, a Secretaria de Saúde já era uma questão assim que a gente tinha que ter tato e jogo de cintura para resolver. Imagine o município.
Então, jamais vou aqui, né, julgar ou cobrar algo que eu sei que humanamente é impossível, né, porque são problemas que já vêm de antiguidades, né, desde antes da própria Patrícia Patrícia Lopes. assumir. Então, eu estou super confiante, torcendo para que possa dar certo, porque como figueiredense, como morador e agora como legislativo, né? Eu tenho que torcer para que o meu município possa avançar. Certo. Então, eu Claro. estou torcendo para que possa dar certo, que possa ser dadas prioridades, né, ao gestor. Eu acredito que depois que finalizar esse decreto, muitas coisas vão avançar e eu estou aqui para somar, né? Por quê? Porque eu sou representante do povo e se o povo escolheu, né, o atual gestor, então eu estou junto ali para me colocar à disposição para ser mais um, ou mais uma, né, para estar ali, né, trazendo melhorias para o nosso município, correndo atrás de emenda, correndo atrás de recursos, correndo atrás dos deputados para que possam nos ajudarem. Maravilha, maravilha. E a pergunta que não quer calar. Hoje, Mariane, ela tem um lado, hoje o lado dela é o povo. Qual é o lado da Mariane Abreu? Ela está à situação, ela está à oposição, ou ela está com o povo? Diga-se de passagem, é claro que está. Eu estou com o povo de Presidente Figueiredo, estou lá pelo povo, foi o povo que me elegeu. Então, da mesma forma como eu falei, né, eu estou para somar, mas no que se for necessário, que eu ver que tem a necessidade de lutar, de brigar, de ir para a tribuna, eu também não vou me eximir, né, porque nós sabemos que o papel do vereador está em fiscalizar, Fiscalizar. né? Então, eu preciso fazer aquilo que foi confiado a mim. E naquilo que eu não concordar, naquilo que eu ver que precisa ser corrigido, naquilo que eu precisar colocar na tribuna, eu vou fazer, mas eu deixo bem claro que de forma respeitosa. Acredito que a política ela é construção, ela é comunicação, a política ela precisa ter esse olhar diferente, né? As pessoas acham, porque não apoiou, vai bater, vai criticar. Não, eu preciso ir com os problemas, mostrar onde está errando, mas eu também posso ir com soluções Certo. para agregar. Porque senão eu não sou Figueiredo. E hoje eu estou por Figueiredo. Né? Então eu tenho esse ponto de vista de que nós devemos, né, mostrar soluções. Se está errado, vamos lá, vamos ver se tem como ter essa correção. Caso não se tenha correção e não se aceite a sugestão, aí a gente já parte para uma outra etapa. Mas eu vejo desta forma, que é uma construção, é uma conquista, e nós estamos aí para trabalhar por melhorias. Então, é uma junção. Se eu fosse fazer ou dar uma análise aqui mais precisa, né, do seu posicionamento, eu vejo que hoje a senhora realmente a senhora é pelo povo. E o povo, das vezes, quando vê as coisas erradas, a senhora briga mesmo. Hoje talvez seja um ponto até positivo em relação à população. Talvez um pouco negativo em relação à nova gestão que aí está, porque a senhora tem apontado realmente, não falhas, mas onde se deve trabalhar e principalmente para ajudar a população do município de Figueiredo. Então, parabéns pelo seu posicionamento. Às vezes, Obrigada. que precisa é oposição, às vezes que precisa é situação. Na verdade, a senhora é pela população do município de Pela Presidente população. Figueiredo. Isso é bom. Mas 2026 está bem aí. E aí nós vamos ter umas guerrinhas aí Sim. que o município de Presidente Figueiredo talvez seja até um pouco diferente dos demais municípios. Por ser muito próximo da capital, talvez tenha assim esse eu vou chamar de essa paquera toda pelos eleitores. Afinal, são quase 30 mil eleitores no município. Isso é uma fatia significativa para essas novas eleições que virão. Estadual, federal, senador, governador e agora presidente. Como é que vai ficar a Mariane Abreu? Como é que ela já está se articulando? Vê com bons olhos a política no município ou ainda precisa esperar um tempo passar? Como é que a senhora está vendo e analisando o 2026 para Figueiredo? Pastor, para mim é preocupante, Preocupante. 2026, porque já foi de uma forma diferente, né, para prefeito e vereador. Imagine para deputados, né, federais, estaduais, senador.
governador, presidente. Então, nós temos, assim, eu, né, particularmente, tenho essa preocupação, porque se fosse uma questão política, um trabalho político tranquilo, tudo bem. Mas hoje as fake news, hoje os ataques, hoje o fomento ao ódio, isso me preocupa muito, né? Porque o político acaba sendo exposto, né? Acaba a família sendo denegrida, sendo exposta. A partir do momento que você coloca o seu nome para ser político, significa que você, né, meio que perdeu a sua vida ali privada, né? Se você viaja, está roubando, se você faz isso, está roubando, se você faz aquilo, está roubando. E, na verdade, não é assim. Eu acredito que todos nós trabalhamos para isso. Então, eu já tenho aí o meu deputado, né, meu deputado estadual, que me dá apoio, né, que é o doutor Jorge Lins, né, que na minha campanha, né, trabalhou, me apoiou, esteve no município, Ele é do promoveu o seu mutirão partido, né? do meu partido, União Certo. Brasil, né, levou uma ação humanitária para o município de Presidente Figueiredo. Então, uma pessoa assim que também criei conexão, é uma pessoa assim que é muito humana, está trabalhando aí em todos os estados, em todos os municípios, né, dos 62. Então, eu passei a admirar o trabalho dele. Certo. E eu acredito que política é isso, você precisa apoiar aquela pessoa que você se identifica E tem um e alinhamento, que né? tem trabalho, e que Certo. tem história, né, que tem raízes. Então, eu estou aí, né, confiante que ele vai ter uma vaga, viu, meu deputado? na, na, Assembleia na Legislativa. Assembleia Legislativa, obrigada. Assim como também os demais que estão trabalhando. E Presidente Figueiredo, eu acredito que vai ser bem dividido. Maravilha. Olha só, gente, nós estamos conversando aqui, um bate-papo super especial com a nossa amiga, vereadora Mariane Abreu. Mariane, no meio da sua campanha, a senhora foi eleita dia 2 de outubro, foi isso? 6 de outubro. 6 de outubro. Mas um fato aconteceu logo em seguida. A senhora é filha, e isso, nesse momento, talvez seja até um pouco difícil de falar, mas a gente quer conhecer um pouco também da mulher, da mãe e principalmente da filha. Nós estamos no mês que vai ser comemorado o Dia das Mães, e a senhora recentemente perdeu a sua mãe de uma forma talvez não muito boa, foi inesperada mesmo, todos nós sentimos. E fale um pouco sobre quem foi a dona Anunciação. Realmente é um momento difícil, né, de falar, porque minha mãe, ela é uma mulher muito especial na minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida do meu pai. Mas ela foi minha melhor amiga, continua sendo, na verdade, porque nós temos uma conexão muito forte, né? E sempre quando eu sinto saudade, sempre quando eu sinto a falta dela, ela sempre dá um jeitinho de aparecer nos sonhos, né? De mandar um sinal. Então, foi muito doloroso para nossa família, porque no final de semana eu estava comemorando a minha vitória e ela estava presente. E no outro final de semana estava praticamente enterrando a minha mãe. E dói muito, mas eu sei que tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. E ela fazia questão da minha companhia, ela fazia questão que eu a levasse aos médicos, que acompanhasse nos exames. Então, eu sou uma filha feliz, porque tudo que eu pude fazer pela minha mãe enquanto ela estava viva, eu fiz, né? Falei, disse o quanto amava, o quanto admirava, e ela se fez muito presente, né, nas nossas vidas. Ela era a líder da nossa família, né? Então, essa liderança que hoje a Mariane tem é nata da minha mãe, né? E o cuidado vem do meu pai. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar com ela nos últimos momentos da vida dela também, né, de assistenciar, né, como enfermeira.
e eu não aceitava muito por entender o que estava acontecendo e não queria aceitar que aquilo estava acontecendo com a minha mãe, e ter que consolar, ter que acalmar, então foi bem difícil para mim, porque você ser da área da saúde, saber tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, e eu queria, naquele momento ali, fingir que era um sonho, um pesadelo, né? Mas, na verdade, ela cumpriu a missão dela aqui. Eu sei que ela estava sofrendo muito, né? Eu sei que ela já não aguentava por não saber qual era o diagnóstico certo, né? O que ela tinha, a consequência de uma cirurgia bariátrica que ela tanto sonhou. E eu pude, né, me despedir e dizer o quanto que eu amava, o quanto que ela tinha sido especial para todos nós. E eu tenho certeza que hoje ela está namorada, junto ao pai, é, olhando por nós, se orgulhando de nós, aqui na Terra. E eu acredito que vai ser um Dia das Mães assim muito triste, né, dolorido, para mim e para as minhas irmãs. Mas nós temos que ser fortes, entender que foi necessário, né, e que ela vai sempre ser o nosso amor, nossa estrelinha, a nossa rainha, e ela vai continuar emanando forças para todos nós de onde ela estiver. Ela é católica. Sou católica. Então, né? Uhum. Praticante? Praticante. Muito praticante, né? É. Que bom. Bom falar da sua mãe. A palavra de Deus vai falar em Êxodo, capítulo 20, no versículo número 12. Nós temos que honrar. Honra, ela diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tu não te arrepende de nada. Hoje tu pode dizer com toda a propriedade que você conseguiu honrar a sua mãe enquanto esteve viva. Eu tenho certeza que seu pai, eu vejo o brilho que há no olhar dele quando ele faz algo por vocês, especial a você. Conseguiu honrar a sua mãe, conseguiu honrar seus pais da maneira que realmente deveria. Sim, eu entendo que Deus preparou todo um cenário, né, todo um momento para que ela pudesse, né, partir. Então ele me levou para próximo dela, né, em Figueiredo. Voltei a morar na casa dela, com ela. Que maravilha, Né? hein? Todo o meu crescimento profissional, ela sempre acompanhou e eu sempre fiz questão de levar, de viajar. Nós viajamos bastante e meu pai e minha mãe sempre estavam presentes. Eu acredito que você precisa construir e crescer junto com a família, não é crescer sozinho. Meu crescimento, a minha família sempre me acompanhou. Né? Então, eu sinto, né, e sei que eu cumpri meu dever como filha, né, como dando orgulho para ela, né, para o meu pai. E ela foi aqui desse mundo orgulhosa, né, porque quando terminou um dia que deu o resultado da eleição, ela mesma falou que ela já tinha cumprido a missão dela aqui na Terra e que o Senhor poderia levá-la, né? Então isso foi muito forte ouvir isso, porque eu até falei, se eu tivesse que escolher, eu preferia ter perdido a eleição e ter ficado com a minha mãe, Eu lembro dessa frase. porque eu acredito que ela é a coisa mais importante, né, de tudo, as mães, né? E a gente não tem essa oportunidade de poder escolher, né? Se eu pudesse ter escolhido, com certeza teria ter ficado com a minha mãe. Se ela pudesse escolher, ela faria o contrário, com certeza. É, Ela foi uma pessoa extraordinária. Eu pude conviver, pouco que eu pude conviver, eu via que ela era uma pessoa iluminada por Deus. Deus abençoe onde estiver e abençoe sua família. Você também é uma filha maravilhosa. obrigada. Eu sei o quanto você honra seus pais. Eu falo isso estimulando você a falar, para que você possa realmente externar, né, esse grande amor que foi vivido enquanto ela esteve presente com você. E hoje você externa também esse amor ao seu pai e também pela sua família. Temos o Nicolas aí em Sim. crescimento, olhando para você como uma inspiração, olhando para o pai dele, né, olhando para ele como uma inspiração. Né? E você como parlamentar não pode sair daqui, minha amiga Mariane, sem deixar uma mensagem super especial para essas mães que vão comemorar o Dia das Mães,
principalmente as mães figueiredenses, você que mora em Figueiredo, você que também representa as mulheres em Figueiredo, as mães de Figueiredo, que olham para você como uma inspiração. Olhe para aquela câmera ali, sente amor também vivido por você, né? Através do amor que sua mãe teve por você e você por ela. Então, quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar a todas as mães figueiredenses. Dizer que o Dia das Mães são todos os dias. E eu tenho um recado, uma mensagem para você que é filho e ainda tem a sua mãe. Aproveite a cada minuto, a cada oportunidade, a cada momento, a cada companhia, a cada abraço, a cada momento que você possa ter tempo de qualidade com a sua mãe, que você possa valorizar a sua mãe enquanto ela está viva, porque depois, quando nós perdemos, só nós sabemos a dor, né? Só nós sabemos o quanto é valorizado um abraço, um beijo. Então, que você, filho, filha, que tenha sua mãe, dedique o seu tempo com qualidade, ame, abraça, diga o quanto ela é especial, dê presentes, dê flores, porque eu tive a oportunidade de fazer isso tudo com a minha mãe e graças a Deus sou uma filha abençoada pela história, né, escrita por Deus. Então, desejo a vocês, mães, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, a cada legado, a cada choro, a cada noite acordado, a cada momento onde você faz a sua prece, a sua oração, porque eu sou mãe e eu sei o quanto nós nos dedicamos pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, meu carinho especial a todas as mães figueiredenses, que Deus possa abençoar a todas nós. Feliz Dia das Mães. Que maravilha, que maravilha. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe, vereadora querida no município de Presidente Figueiredo. Que o Senhor possa continuar te guardando, te guiando, protegendo. Você é uma pessoa iluminada por Deus, a gente sabe e vê isso na sua vida, né? Que o Senhor continue te dando sabedoria para sempre estar ao lado do povo, fazendo o que é certo, o que é justo, o que é honesto diante de Deus. Você sabe, hoje nós estamos numa uma vida terrena muito rápida e passageira. Qual o legado que você gostaria de deixar para a humanidade? Qual o legado que você, que está aí nos assistindo, gostaria de deixar para a humanidade? Quer uma coisa boa? Faça coisa boa. Você quer ganhar coisas maravilhosas? Faça coisas maravilhosas. Existe na Bíblia também, Mariane, a lei do retorno, que é a lei da semeadura que nós utilizamos muito. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, que diz assim, ó: de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E isso é notório na vida de cada ser humano. Então, eu deixo para você, meu amigo telespectador, você que está aí navegando pela rede social, assistindo esse programa abençoado, esse podcast que veio aqui acrescentar na sua vida. Mariane Abreu, nossa querida amiga, suas considerações finais. Nós estamos chegando e correndo aqui já para o final do programa, mas eu quero te agradecer. Você foi realmente uma das melhores entrevistas que nós tivemos aqui no Conte a Benção. Você sabia por quê? Hoje você chegou aqui e disse assim: ah! Explicado. Tá explicado, Conte a Benção. O Conte a Benção é um jargão, Mariane, né? Jargão que eu levo para a vida. Eu aprendi com um amigo, ele um dia chegou, ele estava recém-convertido no Evangelho, ele chegou comigo e disse assim: e aí, irmão, conte a bênção. Eu disse: rapaz, que negócio legal aquilo, né? E aí acabou que a gente se encontrava, era eu e ele contando isso há mais de 20 anos atrás. E todas as pessoas que me conhecem, Mariane, elas falam: e aí, conte a bênção, porque sabem desse jargão, né? E aí eu trouxe para o programa para fazer o nome do programa Conte a Bênção. Conte a Bênção, Mariane, suas considerações. Eu só tenho que agradecer, né? Eu acredito que a nossa vida é bênção. Então, nós devemos sempre agradecer, mesmo não tendo muitos motivos, né? Essa questão de murmurar, de reclamar, de todo o tempo se lamentar, eu acredito que vai trazendo energias negativas. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor: agradeça,
ouve mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades. Então, é algo que eu trago para a minha vida. Eu acredito que nós somos mais abençoados quando nós proferimos palavras de bênção, de gratidão. Então, a Mariane, ela sempre, ela caminha nessa vertente, de ser grata, de ser abençoada, de ser porque eu sou muito abençoada, né? Tenho uma família maravilhosa e eu só consigo fazer o meu trabalho por conta de uma base que eu tenho dentro da minha casa, né? A minha família, o meu esposo, Benevaldo, que eu quero mandar um abraço, porque é uma pessoa que me apoia em todas as minhas decisões. É uma pessoa que está ali do meu lado, é o Lombardi, né? É conhecido como Bené, né? É, Gente boa. isso, obrigada. Então, ele que está ali me dando a mão, amiga, a força, né? Principalmente nesses momentos de dificuldade. O meu pai, que durante esses meses que a minha mãe ficou debilitada, ele deixou de viver a vida dele para cuidar da minha mãe. E hoje ele vive em função das filhas, porque apesar de nós sermos todas casadas, mas nós temos esse hábito na família de reunir, de pedir permissão para isso, de às vezes, vamos fazer uma situação. Então, isso daí eu acredito que é muito importante, né? Você ter essa conexão com a sua família, ter essa obediência, né? Que o senhor falou logo lá no início, a questão de honrar o pai e a mãe. Então, eu só sou grata por isso, né? Por ter a minha base familiar, né? Os meus avós, meus tios, meus primos, né? Meu filho, que já entende que eu preciso estar ausente. Quando eu fui para Brasília, ele estava doente. E aí, minha sobrinha que teve que cuidar, minha prima que teve que cuidar, porque eu estava lá em missão. E mesmo assim, né? A gente fica nessa questão de ter que se virar. Então, eu sou grata a Deus por tudo, né? Por todas as bênçãos, por todas as maravilhas. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, que vocês me concederam de estar aqui, pelo convite, a tropa dos amigos, né, na pessoa do governador, do secretário de Esporte, Jorge, e do Neibe, né, que também é o presidente do Partido União Brasil Jovem, né, e que a gente está aí fazendo essas conexões que são importantes também para o nosso município. Então, quero agradecer a você, telespectador, a você que acompanha o meu trabalho, a você que não me conhecia e que a partir de agora está conhecendo, né, que está tendo essa oportunidade. Quem ainda não me segue nas redes sociais, É importante isso. né, comece a seguir, porque Pode nós falar. sempre estamos colocando, né, os nossos trabalhos. Eu não sei de qual. Mariane Abreu. Mariane Abreu. Siga lá, tá bom? marianeabreu.am. É só seguir. E nós também estamos trabalhando no canal de comunicação para atender as demandas, né, do povo, para que as pessoas possam ter esta conexão, essa abertura, né, esse contato, né, com a vereadora. E brevemente nós vamos estar aí também fazendo o trabalho do gabinete itinerante nas comunidades. Maravilha, né, para que nós possamos ter essa presença física, porque isso que é importante, nós não perdermos esse contato com o eleitor e com o usuário, né? Às vezes você sabe que existem muitas situações que nos afastam, né? E eu quero poder trabalhar de uma forma diferente, né? De sempre estar atuando, de sempre estar presente, de sempre estar no meio do povo, né? Porque isso nos faz bem, isso nos move, isso nos fortalece e também demonstra que nós estamos no caminho certo. Então, mais uma vez, obrigada, pastor Celso. Obrigada também pelo apoio, pelas orações, pelas palavras de força, pelas sempre as mensagens diárias. Eu só tenho que agradecer a minha equipe também, do Gabinete da Mariane, que eu não poderia deixar, né, de agradecer e de parabenizar. Hoje nós temos uma equipe maravilhosa, abençoada, e que eu sou muito grata a Deus também por isso. Eu diria que a sua equipe do seu gabinete é uma das mais qualificadas que eu já vi. Conheço quase todos e seu gabinete está muito bem.
Está muito bem, a senhora está muito bem assessorada pelo seu gabinete. Deus abençoe, eu acho que a senhora escolheu a dedo as pessoas. Inclusive tem aqui uma jovem aqui que é uma das melhores mídia lá de Figueiredo, a Maria, querida Maria. Ela não está aparecendo aqui, mas daqui a pouco a gente É vai, meu braço vai direito. postar aqui uma fotinha dela para colar aqui, né, Gohan? E então, maravilha. A senhora também tem ali o Roberto, uma pessoa muito técnica, né, que a gente conheceu. Sibeli. A Cibele é outra, é um monstro ali de assessoria técnica, né? A Cibele realmente é uma das mulheres referência mesmo. Muita qualidade ali e muita competência. Na campanha, aquela jovem menina, ela deu um tudo, né? Que coisa boa ver Sim. a sua equipe, como se desenvolveu na campanha e como está atuando hoje, né? Assessorando, briga pela senhora, vai para as redes Sim. sociais, tem um apoio maciço. Que coisa boa. Parabéns pela equipe que a senhora montou de qualidade, tá bom? Agora eu vou ter que falar o nome de todos eles, pastor, porque Pode falar, é fica à uma vontade. ciumeira. Mandar um abraço para Antonilda, para Andréia, para o Antonilda. Paixão, para Rita, para Dai, para Cibele, para o Harito, meu motora, Gente finíssima, gente, vocês precisam conhecer esse rapaz. seu Roberto, Gente finíssima. o Silvio. Silvio. Então não posso esquecer ninguém. Glória a Deus. Bom, estamos chegando ao final, rapaz. Que pena, né? Estamos chegando já ao final. Como é que tá aí, Gohan? 1 hora já foi? 45 minutos? Somente? Nós temos mais tempo ainda. Mas que coisa boa como desenvolveu. Olha, o papo é bom, passa assim, bem rápido, né? E eu pensando que já tinha mais de 1 hora aqui. Estamos aqui, queridos, no programa Conte a Bênção Podcast, esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, para que você possa ser abençoado por Deus, tá bom? E lembre-se, olha só, essa semana é a semana do Dia das Mães, não esqueça da sua mãezinha, tá bom? Ela será com toda certeza lembrada por você. Gaste mesmo, invista mesmo nessa mãe maravilhosa que você tem, tá, querido? Você que tem, que não tem, honre aquelas pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos fazer uma breve oração. Eu posso orar pela senhora? Por favor. Posso orar pela sua vida? Por favor. Eu gostaria muito de agradecer mesmo a sua visita a este programa e a esse estúdio, tá bom? Estamos de portas abertas e nós vamos orar por você nesse momento. Eu gostaria que você, e você que está aí também, feche seus olhos. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, para te glorificar, exaltar o teu santo e excelso nome. Meu Deus, nós não queremos pedir nada, Pai, mas somente agradecer. Agradecer pela tua infinita bondade sobre cada um de nós. Agradecer, meu Deus, pela tua filha, tua serva, Senhor, que veio aqui nesse programa. Externar, Senhor, o seu grande amor por ti e pelas pessoas, Pai amado. Porque a tua palavra também diz, se fizermos alguma coisa para um dos teus pequeninos, fizemos algo bom, a ti também fizemos. Eu quero, Senhor, te pedir, meu Deus, nesse momento, Pai, usa tua filha, Senhor, uma mão forte ali naquele município, guarda ela, blinda ela, Senhor, de todo mal, em um nome poderoso de Jesus. Dá a ela sabedoria, meu Deus, para que todos os dias possa sair de sua casa um instrumento teu, fazendo o que é certo e justo para todos. Assim te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus pela vida do meu amigo Neiber Araújo, que cede esse espaço aqui maravilhoso. Quero também agradecer ele, porque recentemente ele assumiu União Brasil Jovem, Mariane. Olha só que coisa boa. Neibe, Deus abençoe sua vida e o Senhor cada vez mais possa te abençoar. Quero agradecer também o nosso amigo Jorge Oliveira, Deus abençoe em nome de Jesus. E claro, o nosso governador Wilson Lima, que está sempre por aqui fazendo a diferença na vida da população. Quero, nessa oportunidade, fazer uma homenagem para uma pessoa muito importante na minha vida, que é meu herói, meu pai, que hoje está aniversariando. E quero te dizer, Pai, que o Senhor é o melhor pai que Deus poderia me dar. Eu lhe amo muito e que o Senhor tem honrado todos os dias aqui nessa terra a missão que Deus lhe deu, criando suas filhas, seus netos, nos dando todo o suporte necessário.
E eu sei que o Senhor vive por nós, né? O Senhor se dedica por cada um de nós. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, por ter me dado um pai tão maravilhoso, um pai tão presente, um avô tão especial para os meus sobrinhos e principalmente para o meu filho, porque nas minhas ausências é o Senhor que cuida dele. Então, feliz aniversário, que Nossa Senhora possa te proteger, derramar as bênçãos sobre a sua vida, né, sobre os seus projetos e principalmente sobre tudo aquilo que está guardado no seu coração. Que Deus lhe abençoe sempre e nós lhe amamos muito. E também não poderia deixar de parabenizar a Antonilda, que também aniversaria no dia 11, no Dia das Mães. Parabéns, Antonilda, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Mês de maio é um mês de muitos aniversários, inclusive do meu pequeno Nicolas. E eu também não posso deixar, né, de aproveitar aqui e dizer o quanto que ele é meu amor, né, o meu príncipe, e que eu sou muito feliz de ser a sua mãe e que Deus me deu o presente de você ser o meu filho. Então, parabéns, meu amor. Mamãe sempre estará com você e por você. Deus te abençoe. Deus abençoe, Mariane. Esse foi o programa Conte a Bênção Podcast.